Você se sente perdido? Seu filho está crescendo em um mundo que você mal reconhece. Um mundo de telas, algoritmos e vozes que gritam mais alto que a sua. Você tenta proteger, mas sente que a cada notificação, a cada novo aplicativo, a fé que você tenta plantar está sendo sufocada. A boa notícia é que a Bíblia, escrita há milênios, contém a chave para navegar nesta nova era. Não é sobre proibir, mas sobre discernir. Neste vídeo, você descobrirá como a paternidade centrada em Jesus Cristo transforma a tecnologia de um campo minado em um campo de missão. O mundo digital não é neutro. Ele é um campo de batalha pela alma e pela mente dos nossos filhos. O desafio não é apenas de segurança, mas de formação de caráter. Como ensinar o amor ao próximo quando o ódio viraliza? Como cultivar a paciência quando tudo é instantâneo? A resposta não está em um novo filtro parental, mas na autoridade espiritual que Jesus nos deu. Este vídeo será dividido em 3 partes essenciais. 1. O diagnóstico espiritual da tela. 2. Jesus, o mestre do discernimento. E 3. O manual de ação para pais pastores. Fique conosco até o final, pois a última parte trará o passo a passo para transformar o seu lar em um centro de formação de discípulos digitais. Parte 1. O diagnóstico espiritual da tela. Qual é o real perigo? Não é apenas o conteúdo em si, mas o culto que a tela exige. A tecnologia é um ídolo moderno que exige seu tempo, sua atenção e, principalmente, sua identificação. O que isso significa? Significa que a tecnologia acaba por alimentar a insegurança, a comparação e a consequente busca incessante por validação. Aos poucos, isso vai destruindo a autoimagem que deveria estar firmada em Cristo. Uma autoimagem fragilizada, em vez de fortalecida em Cristo, torna a pessoa mais vulnerável às pressões externas. Logo, o algoritmo não quer seu filho livre. Ele quer seu filho preso, no sentido de alguém obcecado por mais dopamina e cada vez mais dependente de aprovação. O apóstolo Paulo nos alertou: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6,12. O desafio não é conseguir a permissão para fazer algo, mas conseguir não ser dominado por este algo. Onde seu filho está buscando a verdade? No feed ou na palavra? Onde ele está buscando a comunidade? No chat ou na igreja? O diagnóstico é claro. A tela condiciona práticas e desejos que competem diretamente com o direcionamento do Evangelho. Precisamos de uma estratégia que liberte nossos filhos do domínio e não apenas do conteúdo. Parte 2. Jesus, o mestre do discernimento. Jesus nunca proibiu o contato com o mundo. Ele nos convidou a viver nele com olhos espirituais abertos. Cristo é o mestre absoluto do discernimento, aquele que via além do visível, entendia intenções ocultas, percebia armadilhas emocionais e espirituais e encontrava caminhos onde todos só enxergavam confusão ou perigo. Mas o que é discernimento? Discernimento é enxergar a realidade através das lentes da verdade de Deus. É ajustar o foco da alma para ver o mundo não como ele parece, mas como Deus o vê. Jesus mostra que discernimento não é apenas detectar o mal, mas entender como responder ao mal do jeito de Deus. Discernimento é isso. Não cair em provocações, manipulações e debates inúteis, mas responder com propósito. E quando entendemos isso, percebemos que o problema nunca foi o contato com o mundo, e sim o contato sem discernimento, sem direção espiritual. Em oração pelos seus discípulos, Jesus faz o seguinte pedido: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. João 17,15. Os discípulos tinham uma missão a cumprir no mundo. Este era o propósito de Jesus para a vida deles. Portanto, em vez de dizer não use, precisamos ensinar use com propósito.
O propósito de Deus para a tecnologia é a conexão e a expansão do reino. O verdadeiro filtro parental não são aplicativos ou regras externas, é o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. João 16:13. Ele é quem ilumina o coração e dá discernimento para separar luz e trevas, verdade e engano. Nossa missão como pais é equipar nossos filhos com a armadura de Deus, Efésios 6:10-17, para que possam resistir no dia mau e permanecer firmes. Isso significa ensiná-los a discernir o que é bom, agradável e perfeito, perguntando sempre: este conteúdo me aproxima de Cristo ou me afasta? Ele edifica, fortalece ou apenas me domina e destrói? Para onde isso me leva? Quando Jesus é o centro, vivemos no amor de Deus. Isso nos fortalece, pois no amor não há medo. 1 João 4,18. A centralidade de Cristo nos liberta do controle excessivo e nos capacita a guiar com sabedoria, assim como Provérbios 22:6 orienta. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não criamos filhos para viver sob vigilância, mas para viver sob discernimento. E discernimento verdadeiro nasce do Espírito, não do medo, mas da presença de Jesus em toda a dimensão de nossas vidas. Agora veremos como colocar em prática esses fundamentos através de um manual. Parte 3. O Manual de Ação para Pais Pastores. Sabendo que as telas podem prejudicar a fé ao distrair e superficializar a mente de uma pessoa, concluímos que o inimigo nem precisa de grandes pecados, apenas de distração constante, para enfraquecer a vida de fé. Não esquecendo que a tecnologia condiciona o indivíduo ao coletivo e à opinião do grupo, o que minimiza a percepção de responsabilidade individual diante de Deus e reduz o caráter, a coragem e a virtude. O mundo digital também fomenta a comparação e a necessidade de aprovação. Em 4 passos, veremos como transformar esses desafios em oportunidade. Passo 1. O exemplo antes de qualquer regra, antes de qualquer conversa, existe uma pergunta essencial. Que exemplo seus filhos estão vendo? Eles aprendem muito mais com o que você faz do que com o que você diz. Se eles veem você passando horas no celular, pulando de vídeo em vídeo, vivendo distraído, é exatamente isso que aprenderão como padrão válido. Agora, se eles te veem em leitura bíblica, oração silenciosa, uma conversa profunda, uma caminhada reflexiva, eles estarão mais inclinados a verem que a vida com Deus é uma prioridade e não uma simples obrigação religiosa. Seu exemplo é o pastorado mais poderoso que você pode oferecer. O que gera transformação é foco, é ação, é obediência, é colocar Deus no centro do seu tempo. Passo 2. O diálogo. A forma como você conversa com seu filho pode aproximá-lo ou afastá-lo de você e de Deus. O ambiente dentro do lar precisa ser um lugar onde ele se sinta seguro para confessar, perguntar e aprender. Quando seu filho erra, talvez ele viu algo impróprio na internet. Talvez ele caiu numa tentação. Talvez ele escondeu algo porque sentiu vergonha. Esse é o momento mais importante. Não seja um juiz. Seja um guia, mesmo quando não é fácil. Ensine seu filho que Deus ama ele não por causa das boas qualidades dele, mas porque ele é único. Ele pode buscar o perdão em Deus e o alcançará. Humildade não é se culpar para sempre, mas agir, levantar, caminhar e permanecer na presença de Deus. E lembre-se, não é preciso mostrar superioridade espiritual, mas manifestar graça. Quando você pratica esse tipo de amor, você ensina Cristo não com palavras, mas com presença. Passo 3. A aliança familiar. Agora sim, chegou a hora de falar das regras, mas não regras para controlar, regras para formar caráter. Uma família precisa de uma espécie de constituição espiritual. Poucas regras claras, consistentes
e alinhadas com propósito. Zonas sem telas. Crie alguns ambientes sagrados dentro do lar. Quarto, mesa de jantar e momento devocional. O quarto é o lugar de descanso, reflexão e oração. A mesa de jantar é o lugar de conversa, união, cortesia e convivência. O momento devocional é um espaço que não deve ter interrupções, sem notificações. Esses espaços ensinam que existe hora para tudo e que o presente, o agora, é onde Deus fala, é onde Ele manifesta sua graça. Disciplina como amor. Disciplina cristã não é castigo. É amor que deseja ver o outro florescer. É dizer ao seu filho: eu vejo quem você pode se tornar. E eu quero caminhar com você para chegar lá. Passo 4. Transformando a tecnologia em ferramenta. A tecnologia não precisa ser eliminada, ela é neutra. Mas o cristão pode transformar a tecnologia em ferramenta para fortalecimento intelectual e apologético, através da pregação, ensino e demonstração da coerência do cristianismo. Para engajamento da imaginação, através de histórias que comunicam verdades cristãs. Para fortalecimento da comunidade cristã, através de ações ministeriais e de comunhão. Para subordinação e propósito, através de mentoria, discipulado e formação cristã e tantos outros. Para isso, crie e incentive canais cristãos, podcasts edificantes, filmes que contam boas histórias, conteúdos que expandem a imaginação para o bem. A insegurança dos pais. A insegurança que você sente como pai ou mãe não é um sinal de fraqueza, mas um convite para depender de Jesus. O mundo digital é vasto, mas o poder do Espírito Santo é maior. Não se sinta sobrecarregado pela cobrança excessiva de ser o pai perfeito. Seja o pai dependente de Cristo. O propósito final não é ter filhos que evitam a internet, mas filhos que a usam como discípulos de Jesus. Filhos que, firmados na palavra, são capazes de discernir a verdade da mentira, o que edifica do que destrói. A dor da preocupação se transforma no crescimento da fé e o propósito se torna claro. Gerar discípulos para Cristo em qualquer era. Lembre-se, a tecnologia muda, mas a palavra de Deus permanece. O seu papel como pastor do seu lar é insubstituível. Se este conteúdo tocou seu coração e trouxe clareza, inscreva-se no canal, deixe um comentário abaixo. Qual é o seu maior desafio na criação de filhos na era digital? E compartilhe este vídeo com alguém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Amém.